Já estamos de volta com imagens ao vivo, diretamente do Palácio Rio Negro, no centro da cidade de Manaus, com o seu programa Estilo de Vida todos os dias, a partir das 9h10 da manhã. Nós temos um encontro marcado aqui no canal que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônida. E como eu havia dito, agora nós vamos falar a respeito de alimentação. Quais os tipos de alimentos que podem ser ingeridos durante a noite ou durante o dia que podem estar prejudicando o seu sono. Você às vezes não consegue dormir, é uma inquietação, você não sabe o que fazer. Nós vamos conferir agora quais os alimentos que podem estar te ajudando na hora do seu sono no nosso quadro Fique por Dentro. E aqui ao meu lado está a Kelly Barbosa, ela que é nutricionista e vai estar nos dando algumas dicas e esclarecendo também algumas dúvidas a respeito da nossa alimentação. Kelly, bom dia, seja bem-vinda ao Estilo de Vida. Muito obrigada, bom dia para você também. Ok, então Kelly, para começar, quais os tipos de alimentos que podem estar prejudicando a nossa noite de sono? São alguns alimentos que são tradicionais para nos dar mais estímulo durante o dia, provavelmente no nosso momento de repouso vai prejudicar o nosso sono. Um dos principais estimulantes que nós temos na nossa rotina, principalmente o brasileiro, que ama o cafezinho, pois é, esse líquido preto aí que todo mundo adora. Mesmo que estivesse diluído, em alguma outra coisa, como o leite, por exemplo, ele pode interferir sim no nosso repouso, porque ele é um estimulante, qualquer estimulante. Então, os refrigerantes à base de cola, guaraná, às vezes chocolate, tem pessoas até mais sensíveis. Às vezes um pedacinho de chocolate é suficiente para ficar mais ligado. Tem outras pessoas que já não são tão sensíveis assim, mas ainda na mesma maneira precisam evitar se tem algum problema para dormir. E existem alguns alimentos como carne que demoram mais tempo para serem digeridos no nosso organismo. Então não seria indicado a gente estar comendo esses tipos de comida à noite? Isso. Aí no caso não seriam alimentos específicos que teriam algum nutriente, algum elemento que prejudicaria o sono. Mas você falou uma coisa, um conhecimento que às vezes não se sabe a raiz, mas ele é muito sábio. Qualquer coisa que dificulte a sua digestão, se você comer muito próximo da hora de dormir, o seu corpo não estará totalmente relaxado. Até porque à noite mesmo, o nosso corpo já funciona um pouco mais devagar. Então, dependendo do tipo de alimento, e você citou a carne, e temos outros alimentos que têm uma digestão um pouco mais lenta, isso também vai prejudicar no nosso sono. Que em vez de o corpo estar preocupado no relaxamento do corpo, em geral, ele vai precisar... Digestão. Exatamente, ele vai se preocupar na digestão. E aí o nosso sono pode ficar um pouco mais superficial, conturbado. Tem pessoas que têm até pesadelo, dependendo da quantidade que come, ou do tipo de alimento que fica com a digestão um pouco mais lenta. Você tocou na questão do pesadelo. Existe algum alimento que pode desencadear isso na questão do pesadelo, de ter um sonho ruim ou não? Às vezes é um pensamento mais folclórico, Nós vemos em filmes, em desenhos animados, a pessoa que come demais acaba tendo pesadelos. Não tem um alimento que vai causar o pesadelo. E sim, a digestão lenta, o corpo trabalhando, o estômago trabalhando em digerir o alimento enquanto você está dormindo. Aí você tem aquele sono um pouco mais superficial. E aí pode vir realmente sonhos um pouco estranhos, E o que a gente chama de pesadelo, acordar assustado, porque na verdade o corpo não está concentrado no relaxamento do organismo. Entendi. E algumas pessoas também tomam muitos medicamentos durante o dia ou à noite também, que como não tem uma boa noite de sono, acabam tomando outros tipos de medicamento para dormir. Esses medicamentos, eles podem estar influenciando nessa questão de ter esses distúrbios durante o sono? Com certeza. Medicamento não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, qualquer medicamento, se você percebeu, mesmo que tenha autorização do médico para ser tomado, mas se você percebeu que está interferindo no seu sono, é o médico que vai optar junto contigo pela melhor opção de outro medicamento. Então, medicamento a gente precisa tratar com médico e ele vai decidir o melhor medicamento para você. Mesmo que seja algo necessário, às vezes é uma doença crônica, algum tratamento que você está tendo, que realizar, mas o medicamento a gente precisa decidir junto com o médico, se no caso ele estiver interferindo no sono. Isso é muito importante dizer, porque as pessoas usam drogas, no caso medicamentos, para
se tem algum problema de sono, e aí mesmo sem consultar um médico, acaba utilizando e não sabe o mal que pode causar para o próprio organismo, né? O que a gente pode dizer em relação à alimentação é que se você tem distúrbios do sono, dificuldade para dormir, além de evitar aquilo que pode prejudicar uma boa noite de sono, como alimentos muito pesados, de digestão, gordurosos, enfim, ou então aqueles estimulantes, você propiciar o organismo alguns minutos ou horas antes do sono, alimentos que dê mais relaxamento, né? Então aí sim você pode utilizar. E Kelly, algumas pessoas também querem fazer regime e à noite acabam não comendo nada e ficam passando mal durante a noite. Isso não é bom também, né? É verdade, você tem toda a razão. Aliás, pular refeições de uma maneira geral, seja o jantar, como também o café da manhã. Geralmente não é o almoço a refeição suprimida, né? Geralmente ou é a primeira ou é a última, né? No caso, quem não come à noite, às vezes fala assim, eu não janto, mas come uma fruta, isso já é considerado seu jantar, que é um lanche mais leve, um pão, um sanduíche natural, alguma coisa assim, algum suco de fruta, isso é considerado um jantar leve, principalmente se consumido umas 2 horas antes de dormir. Agora, a pessoa que não come à noite também pode ter alguns problemas, como por exemplo, comer demais nas outras refeições. Assim como quem não come o café da manhã, vai comer demais à noite, que aí pode ganhar alguns quilinhos. Além disso, a quantidade de tempo muito grande entre uma refeição e outra, em vez de estimular o nosso corpo a gastar energia e fazê-lo gastar mais calorias, trabalhar mais para isso, ele vai começar a poupar, que é até um mecanismo de sobrevivência. Ele vai poupar essas calorias. E aí o seu regime pode não ter tanto sucesso quanto você gostaria. E carboidratos antes de dormir, pode? Seria o melhor. Os carboidratos. Aliás, os carboidratos que sejam de fácil digestão, porque às vezes alguns carboidratos vêm juntos com outras gorduras, né? Muito bolo, muito confeito, essas coisas que também são carboidratos, são os açúcares, mas tem alguns específicos que até propiciam uma boa noite de sono. Então esses devem ser estimulados. Os integrais, alguma coisa um pouco mais fácil de digestão, uma sopinha, né? Que tem uma batatinha, algo mais morno, mais quentinho, isso faz muito bem para o corpo, para relaxar. Ok, Kelly, nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco nós estaremos de volta para falar um pouco mais a respeito de que tipo de alimentação a gente pode ter durante o dia e antes da noite para ter uma boa noite de sono. Nós voltamos já.